Pessoal, boa tarde. Conforme prometido, né? Eu peço que vocês leiam com atenção os recados que eu coloquei hoje em relação ao trabalho, que vai ser enviado segunda-feira. Eu queria pedir desculpa inicialmente já por essa questão certa, eu coloquei a observaçãozinha aí no PDF. Por conta que não tinha alternativa, foi um erro de digitação. Eu sei que quando a gente tá aprendendo e aí resolve a questão e dá uma alternativa diferente das respostas das que estão como alternativas, se assuste um pouquinho achando que errou, mas foi um problema na questão, tá bom? As demais estão corretas. Questão 7, né? Tem aí a quantidade de pedreiros, a quantidade de metros quadrados no muro e a quantidade de dias. Então, a primeira dica que a gente precisa fazer é separar as grandezas. É tudo aquilo que está sendo medido, tudo aquilo que está sendo colocado em quantidade. Pedreiros foi colocado em quantidade, metros quadrados foi colocado em quantidades e dias em quantidades. Então, 9 pedreiros conseguem fazer um muro de 15 metros quadrados em 3 dias. Aí ele fala assim, e em 12 dias, 6 pedreiros conseguem fazer um muro de quantos metros quadrados? Então, se perguntou quantos metros quadrados vai ser chamado de X, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Primeiro, a gente vai separar aquela que está acompanhada do X, né, que é o 15x. Quando eu falo em separar, é isolar ela, né? Eu vou colocar um sinal de igualdade para isolar ela. E aí a gente vai montar uma proporcionalidade. Agora a gente vai analisar em relação a ela, a proporcionalidade dela em relação às demais, né? Então, assim, se eu aumentar a quantidade de muro, o que vai acontecer com a quantidade de pedreiros? Vai aumentar também. Se aumentou o trabalho e eu quero concluir naquele mesmo tempo, eu também vou precisar de mais pessoas para trabalhar, concordam? Então, nesse caso, a gente deixa diretamente. Então, eu vou repetir da mesma maneira que a gente montou a continha. A quantidade de dias. Se eu preciso de mais muro, e aí eu tenho a mesma quantidade de pedreiros, eu vou ter que aumentar a quantidade do prazo, né? Então, eu vou aumentar também os dias. Então, a gente também vai ter uma grandeza direta. Então, assim, ó, mantém isolado 15 sobre x, e aí eu resolvo a multiplicação que a gente gerou aqui com as duas razões. 9 vezes 3 é 27, e 6 vezes 12, 72. Agora, quando chegou isso aqui, ó, a gente resolve essa igualdade utilizando a proporcionalidade, multiplicando. 27 vezes x dá 27x e 15 vezes 72 dá 1080. Então, vocês conferem um cálculo, pratiquem bastante a multiplicação para poder conseguir resolver, tá bom? Eu não vou resolver a multiplicação porque eu vou estender muito o vídeo. Então, x vai ser igual a 1080 dividido por 27, que vai dar igual a 40, ok? Então, não tem essa alternativa na atividade. Mais uma vez, eu peço desculpa por isso. Na questão 8, né? A gente tem operários, máquinas montadas, né? Ler a questão direitinho para a gente ver até o contexto da situação. Nesse caso, são operários que estão montando máquinas e a quantidade de dias que ele precisa. Então, 8 operários conseguem montar 5 máquinas em 12 dias. Em 6 dias, eu diminuindo os dias e aumentando a quantidade de operários, quantas máquinas vai ser montada? Então, a gente vai montar mais uma vez a continha. Separou aquela que ficou com X, porque perguntou a quantidade de máquinas, então ficou com X ela. E iguala, né? Coloca o sinal de igual, porque a gente está isolando ela. E aí, analisa a proporcionalidade. Quanto mais máquinas eu precisar montar, mais operários eu preciso, porque cada operário está montando a máquina, né? Então, é direto. Então, eu vou resolver normalmente, 8 por 12. E aí, quanto mais máquinas eu precisar montar, mais dias eu preciso, considerando que seja a mesma quantidade de operários. Então, também é direta. Resolvendo isso aqui, né? 5 sobre x é igual a 8 vezes 12, que dá 96. E 12 vezes 6 é 192. Aqui a gente montou uma proporcionalidade, né? Lembra que é equivalência. Resolvendo 96 vezes x é igual a 5 vezes 192. 5 vezes 192 vai dar 960. Aí 96 é igual a 960. X é igual a 960 dividido por 96, que vai dar igual a 10. Questão 9. A gente tem aí metros quadrados, máquinas e dias. Então,
separando aí, né? Tem 9 máquinas, 30 dias e 15 metros quadrados. Acho que é um terreno, a questão aí, se eu não me engano. Já montei as questões, eu não tô lendo a questão, a gente tá vendo já pelo que já tá montado, tá bom? Então, separou a variável que tá acompanhada do x, né? E aí agora vamos analisar. Quanto mais metros eu precisar, mais dias eu vou precisar, concorda? Quanto mais metros eu precisar, mais máquinas eu vou precisar. Então, tudo vai ser direto. Resolvendo isso aí, a gente tem o quê? 15 sobre x é igual a 30 vezes 9, que dá 270. 12 vezes 6 dá 72. Aí eu fiz de forma direta, tá bom? Então, 270x, porque 270 multiplicou por x, é igual a 1080, porque 72 vezes 15 é 1080. Então, x é igual a 1080 dividido por 270, que dá igual a 4, ok? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem também, tá bom? Tô tentando fazer de forma rápida por conta do tempo. Questão 10. Ração, papagaio e dias. Então, a gente tem aí 8 sacos de rações, consegue alimentar 14 papagaios em 32 dias. Quantos dias eu consigo alimentar 24 papagaios com 12 quilos de rações? Então, de ração, 12 sacos de quilos, não sei como é que tá aí na questão. Então, aí, separou 32 sobre x, né? Porque é aquela que ele tá perguntando qual é. E aí, resolvendo, né, ó. Quanto mais dias, o que é que vai acontecer com a quantidade de ração? Eu preciso de mais ração. Se eu quero alimentar ele por mais dias, eu preciso de mais ração. Então, é diretamente proporcional. Então, a gente coloca normalmente. E aí, a quantidade de... Quanto mais papagaios, quanto mais dias tiver, e se eu tiver a mesma quantidade de ração, eu vou alimentar mais papagaios ou menos? Menos, né? Por quê? Porque quanto mais dias eu tiver, se eu tiver a mesma quantidade de ração, eu não vou conseguir alimentar tantos papagaios. Então, seria um direto, um aumenta e outro diminui, seria inverso. Então, a gente resolvendo aqui seria 24 em cima e 14 embaixo, né? Então, essa aqui seria inversamente. Então, repetindo, né? 8 vezes 24, 192. 12 vezes 4, 168. Agora, resolvendo normalmente a proporcionalidade, 192 vezes x, 192x, 32 vezes 168 dá 5.376. X é igual a, lembrando, sempre que está acompanhado da letra, vai como divisor, tá bom? 5.376 dividido por 192 dá igual a 28. Questão número 11, né? A quantidade de impressoras. 2 impressoras fazem 15 minutos 256 páginas. Se eu aumentar a quantidade de páginas e aumentar a quantidade de impressoras, eu aumentei a quantidade de páginas aí em dobro, né? E aí eu aumentei a quantidade de impressoras. Quantos minutos ela vai precisar? Então, resolvendo aí, né? Repetindo, 15 sobre x é igual a... Se eu aumentar a quantidade de minutos... E aí eu tenho a mesma quantidade de páginas. Se eu aumentei o meu tempo, eu vou precisar de mais impressoras ou de menos? De menos impressora, né? Se eu der um prazo maior, eu posso colocar só uma trabalhando. Lembra o exemplo da atividade que eu falei na sala? Então, inverti. Se eu aumentar a quantidade de páginas, eu também vou ter que aumentar a quantidade de impressoras, né? Levando em consideração que o tempo for o mesmo. Se eu aumentar a quantidade de minutos, eu também vou aumentar a quantidade de páginas, né? Então, é direto. Então, coloca montando normalmente, tá bom? Então, um é direto e outro é inversa. Fazendo a multiplicação, né? Lembrando que a multiplicação aqui, ó, de frações a gente resolve de forma direta. E a multiplicação cruzada, meios pelos extremos, a gente faz depois. Então, 15 sobre x é igual a 3 vezes 256 vezes 3 dá 768. E 2 vezes 512 dá 1024. Então, 768... X é igual a esse valor aqui, né? 15.360. Se for dividir 15.360 por 768, dá o resultado de 20, tá bom? Então, ela vai precisar de 20 minutos aí. Então, questão 12. Deixa eu ver aqui quanto é que tá o tempo, tá? O tempo tá fechando em 10 minutos, pessoal. Eu vou
finalizar o vídeo, mas essa questão aqui a gente fez uma parecida e analisa em relação aos outros exemplos, tá bom? Para eu poder conseguir postar no YouTube. Obrigada. Qualquer dúvida é só entrar em contato.